Bom, antes, deixa eu fazer aquela recapitulação abençoada aqui, né? Nós falamos na nossa última aula sobre o sacerdócio universal. Existia a ideia da antiga aliança, né, onde apenas algumas pessoas tinham a função, chamada e a função de Deus de servir todo o resto do povo de Deus. A nova aliança em Cristo Jesus trouxe uma outra perspectiva, ampliando, removendo, na verdade, os limites, tanto de acesso a Deus, quanto de propósito no mundo. A partir daí, o Novo Testamento nos ensina sobre o sacerdócio universal, que, simplificando, o que é? Todo cristão é um ministro. Todo cristão é um servo, um ministro de Deus, e, portanto, todo cristão tem um ministério, e todo cristão precisa servir. As igrejas que não compreendem isso, e infelizmente a maioria das igrejas não compreendem isso, a maioria das igrejas ainda carregam a ideia antiga, né, da antiga aliança, onde apenas alguns, no caso os ministros ordenados, são aqueles que têm a função de servir a igreja. Isso é um desserviço, isso é um atraso, isso é um problema, isso é um limitador, né, no propósito de Deus para a igreja. O propósito de Deus para a igreja é que todo cristão seja um ministro do Senhor, seja ele ordenado ou não, tenha ele título ou não, não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com cargo, ok? Tem a ver com ministério. Isso por quê? Porque Deus deu a todos os cristãos pelo menos um dom para que ele possa servir no corpo de Cristo. Paulo fala muito isso em 1 Coríntios capítulo 12, ele ensina isso com profundidade, com amplitude, dizendo que não há membro inútil no corpo, não há membro desnecessário no corpo, não há membro que não tem importância para o corpo. São pelo menos as três verdades que podemos destacar de 1 Coríntios capítulo 12 que Paulo ensina. Não há membro inútil, não há membro desnecessário, não há membro que não tem importância para o corpo. Todos os membros têm importância, têm utilidade, têm uma função no corpo. Isso falando da igreja de Cristo, né? É verdade na anatomia, é verdade a respeito da igreja de Cristo. Portanto, todo cristão precisa descobrir qual é o ministério de Deus para a vida dele, e isso o caminho para isso acontecer é descobrindo quais são os seus dons, ok? E aí o Ministério Universal está justamente ensinando isso, que o sacerdócio universal carrega justamente essa ideia que você que está fazendo com potencial aqui precisa aprender, precisa entender, precisa ensinar a outros irmãos, né, para que um número cada vez maior de igrejas, de pastores, de líderes, compreenda esse ensino do Novo Testamento a respeito do sacerdócio universal do crente. Ok? Então, nós começamos a falar um pouco, dando bases a respeito disso, certo? E aí, na última aula, nós falamos sobre conexões, tá? Deixa eu abrir aqui, então, o nosso slide, falando sobre conexões, baseado na passagem de Paulo, baseado aqui nesse texto aqui de Paulo, Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Veja como que esse texto que vem fechando, né, uma série de outras verdades a respeito do ministério. Nós vimos no capítulo 13 que Deus deu à igreja, Jesus deu à igreja líderes com vocação específica, com uma capacidade específica para poder equipar os santos, ou seja, todos os demais irmãos, para que esses irmãos realizem a obra do ministério. Então, quem é que realiza a obra do ministério? A resposta tradicional são os pastores ordenados, os ministros ordenados. A resposta do Novo Testamento é todo mundo. Todo mundo deve realizar
a obra do ministério. E aí Deus dá esses ministros à igreja para que esses ministros possam equipar, capacitar, ensinar, instruir, né? Mentorear toda a igreja para que os santos realizem a obra do ministério. E é assim que configura-se o propósito de Deus, o alvo de Deus para a igreja, que é a maturidade. Se isso não acontece, a igreja não cresce em maturidade. Ela pode crescer em número, mas ela não cresce em maturidade. Tá certo? Então, ela incha, mas ela não se desenvolve de fato, porque a maioria das pessoas apenas são servidas e não servem. Estão inativas, estão com seus dons parados, com seus potenciais enterrados, ou sequer conhecem quais são esses potenciais. Então, o que temos falado aqui no nosso curso é para mudar essa visão, esse pensamento tão engessado, tão consolidado na igreja, esse equívoco tão consolidado na igreja brasileira. E aí esse texto aqui no 16, ele fecha dizendo isso. Dele todo o corpo. Todo o corpo é quem? Corpo é quem? Corpo é a igreja. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. E é dessa frase aqui, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que nós tiramos o conceito das conexões. Né? Depois que você descobre quais são os seus dons, você precisa fazer conexões, ok? Você precisa se unir e se ajustar a outras pessoas. Eu quero explorar hoje nessa aula esse assunto, tá? Mas dando a ênfase no tema da paixão dentro do ministério também. Mas aí veja só o que diz aqui o resto do texto. Quando o corpo, né, está ajustado e unido, ou seja, os membros estão ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas é aquilo que conecta uma coisa na outra, esse corpo cresce. Veja, significa que se ele não tiver ajustado e unido pelo auxílio de juntas, ele não vai crescer. Isso são condições, né? Ele cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Então, quem é que edifica a igreja? Segundo o versículo 16 aqui, é a própria igreja. Não são os pastores, quer dizer, não são só os pastores, não são só os líderes. Todos os cristãos, é isso que eu quero que você entenda, que mude a sua mentalidade aí. Todos os cristãos têm não só o dever, mas também a capacidade, o potencial divino para edificar a igreja. A igreja é quem edifica a igreja. Claro, o pastor tem ali o seu papel, que é um papel primor, né? Um papel único. O líder e tal, ele vai fazer o que, digamos, os demais não podem fazer. Mas ele é um colaborador na edificação da igreja. Mas ele não pode, ele não pode ser aquele único que edifica a igreja. Ele não pode ser o único responsável por edificar a igreja. A igreja é responsável por edificar a igreja, é o que está escrito aqui. O corpo cresce, o corpo edifica-se a si mesmo. Olha, edifica-se a si mesmo, ou seja, o corpo edifica-se a si mesmo, é a mesma coisa que dizer que a igreja edifica-se a si mesmo. Tá claro para você, meu irmão? Tá claro para você, minha irmã? Ok? Agora, como isso acontece? Olha o final do versículo. Esse texto é incrível, esse texto é fantástico. Ele é o texto da minha filosofia ministerial há anos. Olha como é que ele termina. O corpo cresce e edifica a si mesmo em amor na medida que cada parte realiza a sua função. Cada parte é todo mundo, ou cada um significa todo mundo, né? Esse é o nosso lema aqui. O cada um significa todo mundo. Deus deu dons a cada um, significa que ele deu dons a todo mundo. O Espírito Santo distribuiu dons a cada um, significa que ele distribuiu dons para todo mundo. Todo cristão tem um potencial e precisa realizar, então, a sua função.
À medida que cada parte realiza a sua função, é que a igreja cresce e edifica-se a si mesma. Então, olha um exercício simples aqui de raciocínio. Qual é a realidade? Isso aqui é a idealidade, né? Qual é a realidade? A realidade nas igrejas brasileiras, nas melhores igrejas, 90% do que é feito por apenas 10% das pessoas. Ou seja, uma igreja com 1.000 pessoas, 90% do que é feito nessa igreja, em prol da igreja, em prol do reino, é feito por apenas 10% das pessoas, ou seja, apenas 100 pessoas numa igreja. Isso as melhores igrejas. Eu sei que é raro achar esse nível. Ou seja, uma igreja com 100 membros, 10 pessoas apenas são responsáveis por 90% daquilo que é feito. Isso nas melhores igrejas. Então, 100 membros, 10 pessoas. Ora, mas o que a gente vê é ainda menor que isso, né? Eu acredito que você deve perceber isso, deve concordar com isso. O que a gente mais vê é algo ainda menor do que isso. A igreja com 100 pessoas é o pastor lá e outro, e olhe lá. O pastor e a mulher dele lá, e olhe lá, né? Mas nem esse padrão de 10 para 90 é o padrão de Deus. O que diz o texto aqui? À medida que cada parte realiza a sua função. Então, cada parte do corpo, ou cada cristão, cada membro do corpo precisa realizar a sua função. Olha, a sua função significa que cada um tem uma função. Isso, mais claro do que isso é impossível. Cada cristão tem uma função. Durante um bom tempo, eu já fui de igreja assim e conheço muitas igrejas assim. Eu estava conversando essa semana com um irmão e ele falando como é que é lá na igreja dele. E assim, tem o pastor que começa o culto, de repente tem um obreiro que começa e o pastor conduz e tal. E o que esse obreiro faz? Ele dá oportunidade para as pessoas, né? Vamos ouvir fulano de tal, vamos ouvir cigano, vamos ver fulano de tal, vamos ver Beltrano e tal. Veja, isso aí é o máximo do que é feito em boa parte das igrejas. É um encontro semanal, né? Às vezes 2 vezes na semana, durante a semana e no domingo, no fim de semana. E aí tem alguém que começa o culto, e aí tem alguém que distribui as oportunidades a quem quiser. Para quê? Para falar ou cantar alguma coisa, às vezes o irmão nem quer ir, não é verdade? Então, veja como que isso é pequeno em relação ao que está proposto aqui nesse texto. Cada um tem uma função, mas em boa parte das igrejas, a maioria faz a mesma função, que é vir, sentar lá e assistir 10% de pessoas, né? Até porque, se for nesse lance da oportunidade, não dá para dar para todo mundo. Então, é assistir lá 10% da igreja, indo lá na frente, às vezes, né? Às vezes tem uma boa voz, às vezes tem uma boa palavra, mas nem é a função dessa pessoa, nem é a função de Deus para essa pessoa fazer. Ela está lá porque deu a ela a oportunidade. Então veja como que isso segue durante anos e anos e anos. É ou não é? Segue-se assim durante anos e anos. Quando não, e aí pensamos em outro tipo de igreja, onde tem um ministério de louvor. E aí, de repente, tem lá alguém começa o culto, ou o pastor começa o culto, e aí o ministério de louvor faz o louvor, o período de louvor, canta lá 4, 5 canções. Terminou, né? Faz-se uma oração, tem o momento da oferta, e aí tem a palavra e pronto. Ou seja, cada um realizou a sua função? Não. A maioria, isso é realidade na maioria das igrejas. A maioria das pessoas que vão
elas vão lá para assistir esse programa litúrgico, né? Que pode ser muito bom, que pode ser muito agradável. Eu não estou dizendo que é, né, que não é. Mas é isso que esse texto aqui, né, está ensinando? Esse é o propósito de Deus para a igreja? Não. O propósito de Deus para a igreja é que cada parte realize a sua função, porque cada cristão tem uma função para realizar, ok? Mas essas funções, para funcionarem, elas precisam ser conectadas. Você tem uma função que se conecta a outro irmão que tem outro tipo de função, que se conecta a outro irmão que tem outro tipo de função. E aí, pelo auxílio, né, está ajustado e unido pelo auxílio de juntas, aí sim a igreja cresce, aí sim ela edifica-se a si mesmo em amor. Beleza?